Olá, meu amigo e amiga trader, tudo bem com você? Aqui é o Oliver do canal Santo Trader e vamos para mais uma aula falando dos setups, dos famosos setups de Larry Williams 9.2, 9.3, 9.4 e eu acabei pulando a sequência, eu fiz a primeira aula do 9.2, mas no final eu vou fazer um do 9.1 também, tá ok? Vou falar sobre todos os setups do Larry Williams, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4. Começamos pelo 9.2 e nessa aula vamos tentar falar do 9.3 e do 9.4, tudo bem? Tranquilo, então para você que está chegando agora, essa aula é uma continuação direta da aula anterior, onde nós estamos falando sobre os setups do Larry Williams. Falei para você da aula passada sobre o setup 9.2, que é esse que está aqui na sua tela, e sobre a configuração desse setup perante o gatilho de entrada e também a avaliação do cenário condicional. Como é que a gente faz a avaliação do cenário condicional para aumentar a nossa probabilidade diante desse setup, diante dessas estratégias seguidoras de tendência, para facilitar a nossa entrada a favor da tendência. Tudo bem, gente? Ficou claro? Ficou claro. Então vamos agora dar uma olhadinha na continuação dessa estratégia, só que faltou um detalhe que eu queria falar para vocês da aula passada, do setup 9.2. O vídeo ficou muito longo, eu acabei que não falei tudo, né? Falta um detalhezinho para falar para vocês. Se você está me seguindo no canal, está estudando comigo aqui, seja bem-vindo, obrigado por confiar no nosso trabalho. Então, quando o meu compromisso com você aqui é o seu aprendizado, então faltou um detalhezinho que eu quero falar com vocês sobre o setup 9.2 da aula passada, antes de a gente ir para o 9.3. Então, vamos ver se você aprendeu, tá? Eu vou falar um detalhe que faltou da aula passada. Vamos ver se você aprendeu. Estou no gráfico aqui do índice de 15 minutos, tá ok? AF de 15 minutos. E daí, qual que é o nosso candle referência a partir de agora? Vem cá, vou mostrar para você aqui. Dentro dessa micro pernada de alta aqui, nessa reversão de movimento, tá? Onde eu estou vindo uma pernada de baixo, o preço está subindo. Eu tenho aqui o nosso candle referência, tudo bem? Cujo fechamento é aqui em cima. Na sequência, eu tenho um candle, tá, aqui de retorno à média. Essa é a nova exponencial de 9, tá ok? Onde você vê que o fechamento foi bem abaixo, tá, do candle referência aqui, da mínima do candle referência. E aí, qual que é a estratégia do setup básico? Você marcaria aqui o topo, tá, desse candle aqui, como e o preço rompendo esse topo aqui, você entraria com a ativação do setup 9.2. Mas um detalhe, se você estudou e você aprendeu a aula passada, por que que esse tipo de padrão não está bom? O que está errado que eu chamei a sua atenção aqui na aula passada? Oliver, você falou que o fechamento tem que estar abaixo da mínima, tá tudo certo. A configuração do setup. Só que perceba uma coisa, duas coisas na verdade. Primeiro, tá, que o candle ele perdeu a média, ele transpassou sobremaneira a média de 9. Ele cruzou a média de 9, correto? Segundo, olha a inclinação da média de 9. A média está voltada para baixo. Nessa situação aqui, tá, o setup está desconfigurado. Eu falei para você, tá, que essa média aqui, quando há o fechamento dessa barra, tá, de retorno à média com relação ao candle referência, a média deve ainda assim continuar para cima. Por que ela está para baixo? Porque o fechamento foi muito abaixo da média de 9, perdendo a média. Então aqui está desconfigurado o setup 9.2, tudo bem? Mas não é isso que eu queria falar para você certinho. É um detalhezinho que eu vou mostrar para você agora. Vamos analisar aqui comigo. Nós também temos uma ativação no setup 9.2. A média de 9 inclinada, com uma inclinação boa. Tá? Aí eu vejo este candle referência aqui. Este candle referência aqui, cuja máxima está, o fechamento está aqui em cima. E daí eu tenho outro candle. Então eu marco aqui o fechamento. Tá vendo? Aqui com você, aqui. Daí eu tenho outro candle cuja o fechamento, tá, fez o retorno à média, superando a mínima do candle referência. Superando a mínima do candle referência está aqui, o fechamento foi aqui embaixo, superando a mínima do candle referência. Diante desse cenário condicional, eu marco o fundo dessa barra como stop, o fundo dessa barra de retorno à média como stop, e daí dou ativação do gatilho quando o preço vier romper a máxima do candle de retorno à média, fazendo o padrão de continuação da tendência de alta após a formação do ponto pivô. Olha aqui com vocês, tá? Para terminar essa questão do setup, tá ok? Aí você vem aqui, o preço trabalhou, voltou, fez um novo fundo, tá? E foi embora, tá ok?
nesse sentido. Só que tem um detalhe que você pode fazer. Eu já falei que quando você faz esse tipo de rompimento, você acaba virando comprador de topo. Você acaba virando comprador de topo. Aí como assim? Olha, você concorda que você está num topo aqui, ó. Como assim? Olha, vou mostrar para você. Você está num topo. Você fazendo esse tipo de setup, e eu fiz uma crítica com relação a isso na aula passada, você acaba virando comprador de topo. Você espera o preço chegar no topo anterior para tomar sua decisão. Aí você teria ativação do T-Stop, vira comprador de topo. E falei que o ideal não seria comprar aqui. O ideal seria comprar aqui na formação do ponto pivô, tudo bem? Só que tem uma coisa que você pode fazer que está dentro do setup, tá? Vamos mostrar para você novamente aqui, tá? Para terminar a aula passada. Eu devia ter feito na aula passada, aí eu fui rever o vídeo aqui. Eu esqueci de falar, tô falando aqui para você agora dentro dessa série dos setups do Larry Williams, tá ok? Quando você tem a formação, você tem o setup configurado, ou seja, você tem o candle referência, e daí você tem o candle de retorno à média, cujo fechamento ele é inferior à mínima do candle referência, você tem um setup marcado. E aí a gente fala que a estratégia diz que você tem que comprar aqui no rompimento. Só que existe uma outra possibilidade. Lembra que eu falei para você que quando o preço começa a lateralizar é ruim? Então o que, que a gente faz? O que, que você pode fazer? Tá? Eu estou no gráfico de 15 minutos, tá ok? Ao invés de você esperar o rompimento, você identificou o setup aqui, o fechamento abaixo da mínima do anterior, e daí você sabe que aqui tem a configuração do setup 9.2, acima, os preços acima da média de 9 exponencial. As médias inclinadas para cima e tudo mais, tá? Deixa eu voltar um pouquinho aqui para você ver. Ao invés de você esperar o rompimento, tá? Deste nível aqui, você pode trazer, você viu que ele abriu esse próximo candle? Esse próximo candle ele não rompeu, ele não acionou o gatilho. Você pode trazer o teu start, o teu gatilho de entrada para a máxima do candle seguinte. Ao invés de você esperar o setup tradicional aqui, você pode agora deixar o seu gatilho aqui. Vou até pintar de uma outra cor para você entender melhor. Tudo bem, gente? Então é uma segunda opção, tá? É uma segunda opção desse setup para você diminuir a sua entrada com relação ao topo anterior e para você diminuir também o seu stop, tudo bem? Então, uma vez configurado o setup 9.2, em que você tem o candle referência e o candle de retorno à média, cujo fechamento, mais uma vez, é abaixo da mínima do candle anterior e os preços estão acima da média de 9 e a média ainda assim, tendo o fechamento dessa barra, ainda assim ela continua inclinada para cima, ao invés de você esperar o preço voltar e romper, tá, a máxima desse candle de retorno à média, você pode trazer já e descendo o seu gatilho de entrada para os candles que não conseguiram romper ainda esta média, tá, que de referência que eu mostrei para vocês na aula passada, que é essa linha amarela. Tudo bem? Então agora eu deixei meu gatilho de entrada aqui. Meu gatilho de entrada é aqui, não mais aqui. Tudo bem? Ficou claro? Vamos ver agora se acionou. Aí ele não acionou. Mais uma vez, em virtude desse cenário condicional, se você quiser, você baixa para a máxima de volta. Veja o que eu estou fazendo. Eu estou baixando o meu gatilho de entrada. Eu mostrei para vocês na aula passada que a possibilidade de você entrar é aqui. Mas agora, como não está conseguindo ir, você baixa o gatilho de entrada. Tudo bem? Baixa o gatilho de entrada. Porque as médias ainda continuam para cima. Mesmo tendo o fechamento desta barra aqui, a média ainda está para cima. Tudo bem? E o preço está para cima da média de 9. Então, continuação da tendência de alta, porque é uma média de momentum, de força, que mostra a continuação da tendência de alta. Então, eu poderia ter entrado aqui, não deu, eu baixei para cá, não deu, eu baixei para cá. Agora, o meu gatilho está aqui. Vamos ver agora. E agora sim teria acionado o meu gatilho de compra. Agora teria sido acionado o gatilho de compra. Então agora o meu gatilho de compra foi acionado com relação a esta máxima, não com relação a esta máxima, que é justamente o candle de reversão à média, após a formação do candle referência, tudo bem? Então existe a possibilidade de você ir pulando os seus gatilhos de entrada para baixo até que haja o start da operação. E daí vamos ver o que aconteceu. E daí o preço foi embora, tudo bem? Aí foi aqui, né? Estou no gráfico de 15 minutos, você não ia deixar voltar, claro. Já deu aqui, meu amigo, 1.400 pontos no índice, você não ia deixar voltar tudo, né? Então, tranquilo, ficou claro? E é isso que diz aqui, ó, isso que diz, tá, a estratégia. Desde que
o fechamento destes candles aqui, esse aqui é o candle referência e esse é o candle de retorno à média. Desde que o fechamento desses candles, tá, não façam com que não fique para baixo da média de 9, ou seja, os candles estão para cima, estou falando de fechamento, tá, fechamento. Os candles fiquem para cima da média de 9 e a média de 9 continue inclinada para cima. Olha, você vê aqui que ele fez uma mínima, mas o fechamento se deu acima da média de 9. Você vai usando a máxima desses candles aqui, tá? Você vai baixando o seu gatilho de entrada para startar a sua operação. Tudo bem? Porque se você usasse só a técnica que eu ensinei para você na aula passada, você teria que startar a sua operação somente aqui. Tá ok, gente? Ficou claro? É esse detalhe que eu esqueci de falar para vocês na aula passada. Esqueci não. A aula acabou ficando, eu fui muito detalhista, a aula acabou passando tempo. Eu deixei, como é uma série, eu deixei para falar esse detalhe agora, do setup 9.2. Olha aqui no mouse agora comigo. Vamos ver aqui, tá até aqui a canetinha, eu acho que não vou precisar usar isso aqui. Tá aqui, justamente o que eu falei, né? Eu tenho aqui o meu candle referência, tá aqui o candle referência, e daí eu tenho aqui o fechamento do meu candle de retorno da média abaixo da mínima do candle referência, e daí em tese, tá, o meu gatilho primário de entrada seria aqui. Só que aí o próximo candle ele não ativou o meu gatilho. Mas mesmo assim a média, o preço continua para cima e o fechamento se deu acima da média de 9. E agora eu baixo o meu gatilho de entrada para este candle, tá? E daí agora eu teria a minha entrada na continuação da tendência de alta. Aí, Oliveira, no segundo candle, então depois da formação do candle referência? Não. Pode ser quantos candles for, desde que o fechamento desses candles subsequentes esteja ainda acima da média de 9 e a média de 9 esteja inclinada para cima. Olha aqui este exemplo. Vou até aproximar um pouquinho para você aqui, ó. Para só tirar aqui esta ferramenta. Olha aqui, ó. Tudo bem? Mesma coisa. Eu tenho aqui o candle referência, o candle de retorno à média. Eu posso entrar aqui ou eu vou baixando enquanto os fechamentos dos candles anteriores, subsequentes, aliás, estiverem acima da média de 9 e a média de 9 estiver apontada para cima, eu posso aí deixar meu gatilho de entrada aqui nessa linha azul e colocar o meu stop aqui. Assim eu diminuo o meu risco, eu diminuo o meu stop com relação ao tamanho do candle. E daí você vai fazendo as suas projeções de saída de parcial e aí fica com você a sua estratégia. Tudo bem? Tranquilo, tá aqui com você, tá? Continuação do setup 9.2, fechamos isso, vamos para o setup 9.3. Vamos para o setup 9.3. Tudo bem, meu amigo e minha amiga trader? Se você gosta da minha dinâmica, se você gosta da minha didática, meu curso está na descrição deste vídeo, assim como de outros. Se você está chegando agora, seja bem-vindo, conheça meu canal, conheça as minhas aulas, conheça o meu conteúdo. Você vai ver que é um canal totalmente diferenciado da internet, onde a minha preocupação com você aqui, de fato, é te ensinar, é te instruir. Eu não estou aqui necessariamente para vender um curso para você, eu estou aqui para te ensinar. E se você gostar da minha estratégia, da minha didática e dos meus conteúdos, tá? O meu curso está à disposição de você, a preço de bagatela de R$500, 1/4, 1/8 dos cursos que tem por aí na internet. Como ninguém me conhece, eu sou novo no mercado, tá? Eu estou fazendo um preço bem competitivo, mas pela qualidade da minha instrução e pelos vídeos do meu canal, teste, olhe, estude pelo meu canal, você vai ver que realmente a gente está fazendo uma proposta diferenciada, quebrando esse paradigma de cursos que vendem setup para você. Eu ensino você a tradar o preço. Eu estou ensinando o setup agora, mas dentro de uma visão da análise do cenário condicional, coisa que eu já fiz na aula passada. Tudo bem? Ficou claro? Ficou claro, tá? E eu quero já antecipar, que eu não vou falar agora, eu vou falar no final, mas existem setups já mecanizados, indicadores, códigos do Profit Chart mecanizados que vão mostrar para você de maneira visual no gráfico isso que eu estou falando para você. Tá? Você não vai precisar ficar olhando os candles, ele já vai mostrar de forma visual. Aí cabe você fazer a avaliação do cenário condicional para a sua tomada de decisão. Tudo bem? Tudo bem, Oliver, eu entendi. Então agora vamos para o setup 9.3 de Larry Williams. Tudo bem, para trazer aqui o conteúdo didático para você, mais uma vez aqui agora numa tendência de baixa, né, a média de 9 passando aqui em cima, nós temos o candle referência, o candle de retorno à média, e daí a ativação seria, né, aqui no rompimento nessa máxima aqui, deixa eu arrumar aqui para você. O rompimento seria nesta máxima aqui, né?
quando o preço passasse essa máxima aqui, mas daí como não conseguiu, daí você vai jogando para máximas de baixo, conforme o candle vai descendo, até que chegue aqui, aí haja o rompimento efetivo do preço em relação à máxima desse candle que fechou, teve o fechamento acima da média de 9. Lembrando, enquanto os fechamentos estiverem acima da média de 9, no caso dessa tendência de baixa, e a média ainda estiver apontada para baixo, esse setup 9.2 ele é válido. Tudo bem? Tudo bem, meu amigo, minha amiga trader. Então, vamos falar sobre o setup 9.3 de Larry Williams. Desenvolvido por Larry Williams, é um excelente setup para ser utilizado nos prazos semanal e de 60 minutos principalmente. Isso aqui é uma visão do Palex, tá? Tem gente que usa no gráfico intraday em 15 minutos, 5 minutos, sim, tem gente que usa. Só que a gente sabe que quando o time frame é maior, os sinais são mais assertivos. A questão é quem é que tem cacife para pagar um stop no gráfico de 60 minutos, né? Aí vai do seu gerenciamento de risco, vai do teu aporte financeiro, vai de uma série de coisas que eu não vou comentar agora, tudo bem? Mas vamos falar sobre o setup do Larry Williams 9.3, assim como o 9.2, tá? No mínimo gráficos temporais de 5 minutos, no mínimo. Menos que isso eu acho praticamente inviável, tá ok? Tranquilo, Oliver, eu entendi. Tranquilo. Então qual que é o sinal de compra, tá? Qual que é a interpretação agora? É parecido, mas não é igual, tudo bem? Descrição. Com a média de 9 subindo, tudo bem, ou seja, os preços devem estar acima da média de 9. Espera-se o fechamento do candle referência. Já falamos do candle referência, com o fechamento já falamos o que é o candle referência, tá? Seguido por no mínimo 2 fechamentos abaixo do candle referência. Ou seja, no mínimo 2 fechamentos abaixo do candle referência. Então vamos trazer aqui pra gente, ó, vamos olhar aqui mais uma vez o nosso gráfico aqui. Eu tenho o candle referência, tá? O preço está acima da média de 9. Eu tenho o candle de referência, onde o preço subiu, onde ele fez o fechamento de uma nova aqui, onde foi o fechamento mais alto desse período, desta pernada. E daí o próximo fechamento deste candle já se deu abaixo do candle referência. Mas perceba, tá? Perceba que o setup 9.2 que nós falamos, esse fechamento aqui teria que ser aqui embaixo, abaixo da mínima do candle referência. Agora não. Agora esse fechamento pode ser no meio do corpo, acima da máxima do candle referência. E ele fala que tem que ser no mínimo 2 fechamentos. No mínimo 2 fechamentos. Então eu teria que ter no mínimo 2 candles para configurar este setup. Hoje eu tenho o primeiro candle onde o fechamento foi aqui em cima e o segundo fechamento aqui. Tá? E daí o que ele fala pra gente? Tá? Atenção, o segundo candle após a referência não precisa fechar abaixo do primeiro candle. O segundo candle após a referência não precisa fechar abaixo do primeiro candle. Tudo bem? Tranquilo. O conjunto sim deve fechar abaixo do referência. Nossa, Oliver, eu não entendi. Calma que não é difícil, é tranquilo. Tá? Então o que acontece? Vamos lá, analise comigo aqui. Vamos olhar aqui, deixa eu trazer melhor esse gráfico aqui para você, para ficar mais visual. Ô senhor, vamos pegar aqui a nossa... Aí, legal. Então temos nosso candle referência que você já aprendeu. Se você está chegando agora e não está entendendo, dá uma olhadinha na aula 9.2 do Larry Williams, que é a primeira aula dessa série sobre Larry Williams, tudo bem? Temos o candle referência e agora eu tenho aqui o primeiro candle cujo fechamento se deu aqui abaixo do fechamento anterior, mas ele não rompeu a máxima. Lembra que se ele romper a máxima, aqui o fechamento romper a máxima é o setup 9.2. Nós estamos falando do setup 9.3. E daí eu tenho o segundo candle que também fechou abaixo do candle anterior, mas não existe a obrigatoriedade deste candle aqui fechar abaixo deste candle. Mas nesse caso fechou. Mas ainda assim todos os candles estão assim, os fechamentos estão acima da média 9 que está inclinada para cima, tudo bem? O importante é o seguinte, o que ele fala aqui, nesse segundo candle, o fechamento desse segundo candle deve estar abaixo do fechamento do candle referência.
Vamos lá, vamos ver o que ele está dizendo para nós, tá? Ele fala que o fechamento deste candle deve estar abaixo aqui da abertura do candle referência. Como assim, Oliver? Veja bem, onde que está a abertura do candle referência, meu amigo, minha amiga trader? Olha aqui comigo, está aqui, ó. Tá? O fechamento deste grupo de dois candles, tá? Onde que se deu o fechamento desse grupo de dois candles? Se deu aqui. Ele está abaixo do candle referência, da abertura do candle referência? Sim, ele está abaixo da abertura do candle referência. E está acima da média de 9? Sim, a média de 9 está inclinada para cima? Sim. Em virtude disso, eu tenho o nosso gatilho. Eu tenho aqui a configuração do setup 9.3. Por que 3? Porque são 1, 2, no mínimo 3 candles. O 9.2 são no mínimo 2. Aqui são no mínimo 3 candles. Tudo bem? É um conjunto de 3 candles, onde você tem uma referência e você tem 2 candles de retorno à média. E daí você põe o teu gatilho de entrada aqui em o preço passando a máxima deste candle aqui, do segundo candle, você teria a sua entrada. Tudo bem? Ficou claro? Ficou claríssimo, Oliver. Ficou claríssimo. Outro exemplo da enciclopédia que ele falou pra gente, eu estou numa pernada de alta, o preço está para cima da média de 9, tudo bem? E daí você está vendo aqui o nosso candle referência, e daí você tem um candle vermelho de queda. Quando ele está preto assim, quer dizer que ele é um candle vermelho de queda, e quando ele está branco, vazado assim, quer dizer que é um candle verde de alta, tudo bem? Tudo bem. Daí você vê aqui, ó, um candle, tá? Cujo fechamento, mesmo não tendo sido abaixo da mínima do candle referência, ele fechou abaixo do fechamento anterior, tá? E na sequência você tem um outro candle, tá? Que ele fez aqui, ó, o fechamento dele é um candle de alta, tá vendo? O fechamento desse candle foi acima do candle anterior, mas mesmo assim no conjunto destes dois candles, tá? Ele fez uma nova mínima, a abertura desse candle aqui foi abaixo da abertura do candle referência. Tudo bem? Você tem que olhar o conjunto. O segundo candle pode fechar acima do primeiro candle, desde que os dois fechem abaixo do fechamento do referência. Desde que os dois fechem abaixo do fechamento do referência. Ou seja, esse fechamento aqui e esse fechamento aqui, vou marcar mais uma vez para você aprender comigo aqui. Esse fechamento aqui e esse fechamento aqui, essa linha aqui, foi o fechamento aqui, certo? E o fechamento aqui estão abaixo do fechamento do referência. Perceba que um está acima do outro, mas mesmo assim os dois estão abaixo do referência. E as mínimas e a abertura, nesse caso desse candle, e o fechamento desse candle estão acima da média de 9, a média continua apontada para cima. Você tem aqui o seu gatilho de entrada do setup 9.3. Por que 9.3? Porque eu tenho que usar no mínimo 3 candles como referência para ativação desse setup. Uma vez que isso acontece, você coloca o teu gatilho de entrada aqui em cima e o teu stop aqui embaixo. Tudo bem, gente? E a mesma coisa que eu falei da aula anterior, você pode fazer aqui, onde você tem o candle referência aqui em cima com o fechamento aqui no alto, tudo bem? E daí na sequência você tem o retorno à média. Toda vez que eu falo desses candles que vão caindo em relação à referência, lembre que isso aqui é um setup de retorno à média de 9. E daí você vê, ó, no mínimo 3. 1, 2, 3. Aí, olha, aqui tem 4. Não tem problema. Enquanto a média de 9 estiver para cima, tá? Inclinada para cima, e o corpo dos candles que estão fazendo o retorno à média, o corpo, não o pavio, o corpo estiver acima da média de 9, continuação da tendência de alta. E daí você pode ir baixando, o seu treino stop aqui, ó. Inicialmente começou aqui, daí não ativou, aí você baixou aqui, aqui ele ativou. Tudo bem? Vamos ver no gráfico. Isso é tranquilo, não é difícil, gente. Isso aqui é bem tranquilinho de você fazer. E lembra que eu falei que isso aqui já está sistematizado na internet. Existe já programas de indicadores que mostram isso para você no gráfico de maneira muito tranquila, tá bom? Vamos procurar agora a ativação do setup de compra 9.3 do Larry Williams. Aí eu te pergunto, vamos ver se você estudou. Esse aqui que eu deixei marcado. Que setup que é esse aqui? Qual é o candle referência? Oliver, o candle referência é esse aqui.
Aí te pergunto, o candle seguinte, o fechamento dele se deu aonde? Olha, o candle seguinte, o fechamento dele se deu aqui. O fechamento dele se deu aqui, é um candle de queda, que foi abaixo da mínima do candle anterior. Mas calma aí, Oliver, esse aqui não é o setup 9.3. Esse aqui é o setup 9.2. Isso, meu amigo, minha amiga trader, você está aprendendo aqui no meu canal. Isso aqui é a configuração do setup 9.2, onde você poderia, tá, colocar o seu gatilho aqui, como eu falei para você, aqui, mais tradicional ou aqui, e no rompimento você faria a compra na continuação para entrar a favor da tendência de alta. Esse aqui é o setup 9.2. Por que 9.2? Porque eu preciso de pelo menos 2 candles para que ele aconteça. Tudo bem? O candle referência e o candle de retorno à média. Agora vamos para um exemplo do setup 9.3. Mas antes de falar do 9.3, eu quero mostrar mais um exemplo para você. Eu tenho aqui, ó, vamos mais, eu quero que você aprenda. A gente não tem pressa aqui no canal. Quem está assistindo minhas aulas sabe que eu sou detalhista e eu não tenho pressa. Eu não estou aqui para te ensinar. Eu estou aqui para te ensinar. Aí vamos ver essa situação aqui, ó. Você tem o candle referência, tudo bem? E daí você tem 2 candles. Eu te pergunto, nessa situação aqui, agora, tá? Eu tenho a configuração do setup 9.3 do Larry Williams? Oliver, não. Por que não? Porque o fechamento, esse candle aqui, o corpo desse candle, ele fechou abaixo da média de 9. Não foi só o pavio que passou aqui, Oliver. Se fosse só o pavio que tivesse dado uma violinadinha, tudo bem. Mas o fechamento se deu abaixo, fazendo com que a média não ficasse mais inclinada para cima, mostrando fraqueza nesse momento, na continuação da tendência de alta. E isso, meu amigo, você está aprendendo. Então você não tem a configuração do setup do Larry Williams desta maneira. Tudo bem? Tudo bem. Vamos analisar aqui essa pequena pernada de alta, tudo bem? Eu tenho agora aqui o meu candle referência aqui, tá? Onde eu tenho aqui, ó, esse aqui, tá bom? Esse aqui é o candle referência, onde eu tenho o meu novo fechamento mais alto que o fechamento anterior. Vou marcar com a linha aqui para você ver, ó. Mais ou menos aqui, tudo bem? Estou marcando aqui para você ver aí no seu monitor. Tudo bem, Oliver, tranquilo. Aí eu tenho o próximo candle. Opa, o próximo candle. Tá? Você vê que a abertura desse candle se deu um pouquinho abaixo do candle referência, tá? E daí ele pegou e fechou quase abaixo da máxima. Aqui eu tenho o setup 9. Aqui eu tenho um setup, eu posso acreditar que aqui é um setup 9. Quase que é um setup, quase que é um setup 9.2. Mas nós falamos do nosso setup 9.3, porque o fechamento desse candle quase se deu abaixo da máxima, mas não, vamos estudar o setup 9.3, tudo bem? Não existe a obrigatoriedade deste fechamento, nesse setup 9.3, fechar abaixo da máxima, ele tem que fechar abaixo da abertura do candle anterior, tudo bem? Tudo bem, Oliver, eu entendi, tudo bem, eu entendi. E daí eu tenho um candle, e daí eu tenho outro candle. Olha, Oliver, mas calma aí, eu tenho o fechamento desse candle aqui, do segundo candle, o fechamento está aqui. E o outro fechamento está acima desse. Mas aí eu te pergunto, isso importa? Porque o que importa é que ambos os fechamentos, tá? Ambos os candles, no modo geral, estejam para baixo da abertura do candle referência. Estejam aqui. Tudo bem? É isso que nós estamos falando para você aqui, ó. Esse exemplo que eu estou mostrando para você aqui, é exatamente esse exemplo aqui, onde eu tenho um candle verde, eu tenho um candle vermelho aqui, que aqui no caso é o preto, e agora eu tenho outro candle verde, cujo fechamento desse candle foi acima desse aqui, mas não importa, porque ambos, você tem que analisar o conjunto, o conjunto da obra é isso aqui, ó. O conjunto da obra são esses 2 candles, e esses 2 candles, eu vou até anotar aqui para você preencher aqui, ó. Deixa eu só melhorar um pouquinho isso aqui. Aí. E esses 2 candles, o fechamento deles estão abaixo do fechamento do candle referência, tudo bem? Da abertura, aliás, do candle referência, tudo bem? Tá bom? Da abertura e do fechamento do candle referência. Diante disso, e aí eu vejo que ainda assim o preço está acima da média de 9, aí Oliver, mas o pavio passou, o pavio não tem problema, nós procuramos sempre o fechamento, tá?
o pavio ele passou aqui da média 9, mas a média 9 ainda está inclinada para cima. Em virtude desse cenário condicional, você põe o teu gatilho de entrada aqui, você faz o seu gatilho de entrada aqui e paga para ver. Põe o teu stop aqui embaixo, e paga para ver o que vai acontecer. E daí na sequência você tem a ativação do seu candle, você vai passar um pouquinho de calor aqui, calma, vamos ver. Você teve a ativação, ele ativou e daí ele caiu, tá? Ele trabalhou, ele te deu um calor aqui, ele fechou aqui embaixo, ele não foi ainda. E daí agora ele foi embora. Tudo bem? Então, basicamente o que é o setup 9.3? É a junção de no mínimo 3 candles e o setup 9.2 é a junção de no mínimo 2 candles, onde você sempre vai ter o candle referência e você vai observando o fechamento dos candles subsequentes em relação ao candle referência. E esses fechamentos sempre devem estar abaixo do fechamento do candle referência e acima da média de 9 períodos. Resumir bem didático para você. Tanto o setup 9.2 como 9.3 nós temos o candle referência e os fechamentos dos candles subsequentes, que são candles de retorno à média, os candles de retorno à média são inferiores ao fechamento do candle referência, tá? Inferior ao fechamento do candle referência e superiores à média de 9, onde a média está inclinada. E quanto mais inclinada a média, mais assertivo é o setup. Tudo bem, meu amigo e minha amiga trader? Ficou claro isso? Agora você tem que treinar isso na sua casa. Você tem que treinar isso na sua casa, você tem que identificar. Aí mais para frente eu vou te passar os indicadores mecanizados, que eles vão dar um sinal visual para você aqui no gráfico. Só que a minha recomendação é que primeiro você treine, você treine o seu olho. Você ache isso aqui, você faça isso aqui no simulador, no tempo gráfico que você for usar. Você vai usar menos que 5 minutos? Acho complicado você usar esse setup. Não, Oliver, mas eu vou testar. Eu gostei porque ele é um setup objetivo que me dá um sinal objetivo, sem muita subjetividade. E se eu sei que setups objetivos, dentro da avaliação do cenário condicional, se eu tiver disciplina e gerenciamento de risco, eu posso extrair dinheiro. Legal! Se você pensar dessa maneira, você pode até tentar em time frames inferiores. Mas na verdade você tem que pensar dessa maneira em qualquer time frame, tudo bem? Ficou claro? Ficou claro que é o setup 9.3 de Larry Williams? Pensa em 3 como 3 candles, pensa em 2 como 2 candles. Tudo bem, meu amigo e minha amiga trader? Eu acho que ficou muito claro. Nós vemos um exemplo de alta agora, vamos ver se nós achamos um exemplo de baixa. Vamos ver se nós achamos um exemplo de baixa. Vamos ver se você está aprendendo. Vamos ver se você está aprendendo. Eu tenho o candle referência na tendência de baixa agora, que é este candle aqui. Tá ok? Tá ok. Aí eu tenho o próximo candle que ele fechou, tá? Ele fechou. Ele fez o fechamento, ele teve essa oscilação aqui, que é um candle de retorno à média. Tá? Eu preciso ter no mínimo 2 candles, tá? Opa, eu tenho o segundo candle também, que foi o candle de retorno à média, tá? Eu tenho o candle referência, tá? Vou marcar para você aqui o candle referência. E agora eu tenho aqui 2 candles. Agora o detalhe, perceba aonde se deu o fechamento desse candle em relação ao candle de referência. Aí você vai traçar uma linha aqui, ó, no candle referência. Eu te pergunto, esse fechamento aqui desse segundo candle foi acima desse candle referência aqui? Olha, faltou pouco, hein? Faltou pouco, mais um pouquinho ele teria sido acima. Agora, diante disso aqui, isso aqui está configurado o setup 9.3 do Larry Williams. Olha aqui, ó, o desenho. Primeiro candle, segundo candle, cujo fechamento se deu aqui acima. Você teve o fechamento aqui acima? Oliver, não. Aí eu te pergunto, de maneira prática e objetiva, está configurado, está caracterizado o setup 9.3 do Larry Williams aqui? Não, Oliver, não está. Tá? Se tivesse, você colocaria, se tivesse, você colocaria o teu preço aqui, o teu gatilho de entrada aqui e teria dado certa a operação. Nossa, Oliver, mas deu certa a operação. Sim, deu certa a operação. Só que eu estou mostrando para você que não foi exatamente o setup do Larry Williams. Nós estamos falando do setup dele. Só que aqui você vai usar outros conhecimentos. Inclinação da média, continuação da tendência de baixa. De repente aqui tem um nível de suporte e resistência importante. Porque você está buscando no final das contas o que? A entrada na formação do ponto pivô. A entrada na formação do ponto pivô. Tudo bem? É isso que nós estamos procurando. Então se você não está entrando pelo setup do Larry,
tá? Que é o 9.3, de repente você pode entrar por outras caracterizações. De repente está passando um ponto de suporte e resistência importante aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso que eu quero que você entenda. A gente não fica preso, tá? A só setup. A gente avalia o cenário condicional. Olha só. Tá ok? Aí ele veio testar, uma vez rompido o nível de suporte, ele vira resistência. E qual que é o padrão de rompimento? Ele vem, ele rompe, ele testa por baixo, pega impulso e ele vai. E ele faz isso o tempo todo. Foi exatamente o que ele fez aqui. Tudo bem? Mas não foi exatamente o setup do Larry Williams. Então, por isso que o conhecimento do cenário condicional dentro da avaliação da dinâmica do preço, ele é mais importante. E, inclusive, se você tem o sinal do setup do Larry Williams e você é um cara disciplinado e segue à risca esse setup dentro de uma avaliação do cenário condicional, a tua chance de extrair dinheiro ela aumenta porque ele é um setup objetivo. Tudo bem, gente? Ficou claro agora essa interpretação? Tudo bem, tudo bem. Vamos procurar agora o setup de baixa aqui do Larry Williams para terminar os 9.3 com vocês. Aqui nós temos o nosso candle referência, que é este aqui que eu vou marcar para você aqui. Aí olha, velho, o corpo é pequeno, não tem problema, nós já falamos sobre isso, tá? O que que você faz? Você marca aqui o fechamento deste candle, para ter uma referência, tudo bem? E daí você vê o próximo candle, ele foi, mas ele voltou acima, que é o candle de retorno à média. Para que haja a configuração do setup 9.3, eu tenho que ter um segundo candle, tá? Um total de 3 candles, o referência e mais 2, tá? E daí você tem um outro candle. Agora você vai analisar o conjunto. O fechamento desse candle foi acima do fechamento desse candle? Não é, Oliver? Claro que foi. Olha aqui, o fechamento se deu aqui. Eu tenho a configuração, esse fechamento, ele está para cima da média de... Está para baixo, dentro dessa tendência de baixa da média exponencial de 9? Sim. Eu teve o pavio, ele violinou, mas o fechamento foi para baixo da média de 9. E a média ainda ela deu uma pequena inclinação, ela perdeu um pouco o momentum de força, ela perdeu um pouco a sua inclinação, mas ela ainda continua inclinada. E diante disso, o que que você faz? Você tem a configuração do seu setup, você põe o teu gatilho de entrada aqui no rompimento desta máxima do candle de retorno à média. Tudo bem? Tudo bem, vamos ver se vai pegar. Olha, ele não pegou. Se ele não pegou, o que que você faz? Agora, ainda o fechamento aqui deste candle agora, ainda está para baixo da média de 9? Sim, ainda está para baixo da média de 9. A média ainda continua inclinada para baixo? Sim, a média ainda continua inclinada para baixo. Então, ele não buscou aqui, agora você joga para cá o teu gatilho de entrada da operação. Tá? Você jogou para cá e você põe o teu stop aonde agora? O teu stop está aqui. Ok? Se o preço vier pegar esse gatilho aqui, agora você entra vendendo aqui nesse nível de preço e põe o teu stop lá. Tudo bem? Tudo bem. Vamos ver qual que é o próximo candle. Olha lá, deu entrada. Você está na operação. Você está na operação. Agora você pode ir gerenciando o teu stop com base no candle, na mínima do candle anterior, ou pode deixar aqui na formação do ponto pivô. Tá? Você que escolhe, meu amigo, minha amiga trader, tá ok? Vamos ver aqui, você vê aqui a formação do ponto pivô certinho, e daí tem o start do movimento aqui para baixo, tudo bem? Então você pode deixar o teu stop aqui, ou você pode deixar o teu stop aqui, você entrou na operação aqui, vou até mudar a aparência, para que você veja, você entrou na operação aqui você está na operação, tudo bem? Aí você vai, se você tivesse trazido, olha só como é que são as coisas. Se você tivesse deixado o teu stop aqui, você teria sido estopado. Mas se você deixasse o teu stop aqui, você não teria sido estopado. Você está passando calor, mas você entrou dentro do setup. Tudo bem? Tudo bem. Aí você vem, olha lá, tá indo e não foi. Não foi, você foi estopado. Nossa, Oliver, mas... estava a configuração do setup. Sim, estava a configuração do setup, mas tem outros critérios que você tem que avaliar. Você não deve entrar de maneira cega, tá? Aqui te deu até um gainzinho, ó. Na verdade, né, deu gain, né? Porque o que que acontece? Você passou calor aqui, você entrou aqui, ó, o preço, ó. Ele te deu 100 pontos, 124 pontos aqui, e depois ele te deu mais 300 pontos aqui. Lembrando que eu estou no gráfico de 5 minutos. Se você deixa o preço voltar e você leva um stop aqui
de 800 pontos, meu amigo, minha amiga trader, você me desculpa. É o que eu falei na aula passada, tudo bem? Uma vez que a operação, o teu gatilho foi aqui, ó. O teu gatilho foi aqui. E daí o preço foi. Você já ganhou aqui nessa brincadeira. Deixa eu voltar aqui. Você ganhou aqui nessa brincadeira. Olha aqui, ó. Foi pouco. Não é o que você queria. Mas você ganhou aqui, ó. Parece pouco, mas ó, estou no 350 pontos no índice. Tá? Você está ganhando 350 pontos. O preço desceu aqui, ó. Você entrou aqui e o preço te deu 350 pontos de gain. E daí você vê o preço começa a voltar, 300, 250, 200. Você vai deixar uma operação em que você estava ganhando 350, voltar e ficar negativo, pegar o teu stop lá atrás? Ou o teu stop aqui, ó, digamos que seja aqui, ó, para ser mais viável. Nunca na vida. Já falei para você que esse é o erro mais fatal no mundo do trader. Tá? Isso aqui é pedir para você jogar o seu dinheiro fora. Não faça isso. Não faça isso. Não seja ganancioso. Tá? Então, deu a entrada aqui, eu estou nos 5 minutos. Olha aqui, não parece, mas deu 350, eu vou mostrar para você aqui, ó. Deu 350 pontos no índice aqui. Você ganhou 350 pontos, ele começa a voltar e você vai querer dar uma de turrão, de teimosão. Não, eu vou entrar, vou ganhar 5 mil pontos no índice com essa volatilidade do mercado. Meu amigo, minha amiga trader, você me desculpa, se você tem essa mentalidade, você vai perder mais do que ganhar. É isso que eu estou dizendo para você. Ah, Oliver, mas a relação risco-retorno, tudo bem. Não deu o que a gente quis. Não deu o que a gente quis, mas deu o que o mercado possibilitou que nesse momento. Tudo bem? Ficou claro isso? Eu acho que ficou claro, tá? Teve a ativação do setup aqui, você teve condições de colocar 350 pontos no bolso ou 200 pontos no bolso, que seja. Tá ok? Ficou claro como é que é a utilização do setup 9.3? Eu acho que ficou muito claro. Tudo bem, meu amigo, minha amiga trader? Então, mais uma aulinha para você com conhecimento no mundo do trade, sobre os setups que existem por aí, mas você vê que no final das contas, isso aqui é só mais um instrumento para ajudar na sua avaliação dentro do cenário condicional. O mais importante é você entender tudo isso, tá? Quem trabalha com média móvel como referência tem que dominar as características desse seguidor de tendência. Sabe? Você tem que saber o que é uma média móvel de 9 períodos, que é uma média de momento. Você tem que saber que quando o preço está longe da média, isso mostra força na continuação da tendência de baixa. Tá? Porque a média já é uma média rápida, que é uma média de momento de força. Você tem que saber que isso aqui é um setup de retorno à média de 9, inclinação da média. Todas essas questões devem ser avaliadas. Níveis de suporte e resistência. Será que nesse nível aqui, ó, que deu o nosso gatilho de entrada, eu tinha alguma referência de suporte e resistência aqui? Vamos terminar para ver, ó. Olha só, eu tinha alguma referência de suporte e resistência aqui, eu não estou inventando nada, acabei de bater o olho e vi aqui com você. Nossa, olha, bem pior que eu estava em cima do nível de suporte. Sim, meu amigo, aí o que ele está fazendo aqui? O preço não trabalha em zigue-zagues? Olha como é que é óbvio. Você está em nível de suporte, o preço trabalha em zigue-zague. Ele rompeu, ele veio testar por cima, pegou embalo e ele quer ir embora. Só que daí ele não foi e começou a lateralizar em cima da média. Tudo bem? Aí, ó, ele lateralizou e daí depois ele caiu. Ele entrou no pequeno caixote de acumular. São aqui, nos últimos 5 minutos. E depois ele caiu. Mas numa visão mais macro, o que ele fez? Ele foi, respirou e foi. Ele rompeu esse nível de suporte. Qual que é o dingo do mercado? O preço trabalha, rompe. Ele aceita e rejeita novos patamares. Aí você reclama que você é estupado. Aí você vê, depois da tendência formada bonita, o que a galera faz, né? Vê uma tendência formada bonita aqui assim, ó. Aí vai ver no índice aqui, o pessoal faz isso aqui, o pessoal fica se torturando, né? Olha que, nossa, cara, com essa volatilidade no mercado, 5.500 pontos. 5.500 pontos, uma pernada de baixa, meu amigo, em quanto tempo? Em 1h40 e eu consegui ser estopado. Como é que pode? Bem na hora que eu entrei, eu fui estopado. O mercado caiu. E na hora que eu entro, eu sou estopado. Você está avaliando errado. Você está avaliando errado, porque você foi estopado aqui nesse setup, porque você foi ganancioso. Você não pegou 5 mil, mas você teve chance de pegar 300 pontos. Mais uma vez, eu vou falar o que eu falei na aula passada. Aprenda isso, principalmente você que está começando agora, você que está levando stop. A maioria das vezes você vai ganhar pouco ou você não vai sair do 0 a 0, você não vai ganhar nada. De vez em quando você vai ganhar mais ou menos. E raríssimas vezes você vai ganhar muito. Mas você tem que saber que quando você perde, você sempre tem que perder pouco.
por isso que antes de entrar na operação, você tem que ter definido o teu stop técnico. E esse stop técnico deve estar alinhado com o teu stop financeiro. Tudo bem, meu amigo e minha amiga trader? Tudo bem. Espero que esse conteúdo possa ter te ajudado de alguma forma. Você que é novo no meu canal, seja bem-vindo. Dá uma olhadinha no meu trabalho aqui no canal do YouTube. Vê se você gosta da minha didática. É um canal que eu faço a junção do que há de melhor de Price Action com Tape Reading. E eu não faço só Price Action, tem muita coisa de Tape Reading no meu canal. Mas como o meu canal, o objetivo é abordar ambos os temas e atender todas as demandas, seja do iniciante ou mais avançado, eu acabo colocando temas esparsos no canal. Se você quer realmente aprender de maneira sistematizada, ter um grande roteiro de estudo, o meu curso estará na descrição no link pela bagatela de R$ 499. É 1/4, 1/8 do preço dessa galera famosa que você paga em curso por aí, tá? E eu garanto que você vai aprender comigo. São 135 aulas no curso, 132 aulas do curso, quase 85 horas de conteúdo, mais de 180 vídeos aqui no canal no YouTube. E você veja que não são vídeos de 15 minutos, meu amigo, minha amiga trader. São vídeos de 1 hora, 40 minutos, onde eu ensino. A minha preocupação, premissa maior aqui é com o seu aprendizado. E se você gosta do meu trabalho, o curso está na descrição do link. No mais, grande abraço. Temos mais uma aula de Larry para falar do setup 9.4 e daí, se der, eu faço do 9.1 também, que eu acabei pulando nessa sequência de setups do Larry Williams, tá ok? No mais, grande abraço, fique com Deus e até a próxima aula.